Deixa eu dar as boas-vindas pro Thiago Largue, que já está conosco no circuito. Thiago Largue, bom te receber aqui, rapaz, depois de um longo tempo, você voltando a falar com a 98, seja bem-vindo. Como é que estão as coisas por aí? Tá de quarentena também, né, Largue? Como é que estão as coisas por aí? Boa noite, Everton, boa noite aos amigos aí do programa, Everton, Léo Gomide, Grice e Alexandre. Prazer falar com vocês. Com certeza, de quarentena, eu acho que toda a população brasileira está consciente aí do que a gente está passando. É uma situação mundial, né? Então a gente tem que respeitar e fazer a nossa parte para que isso aí resolva logo e a gente possa voltar à normalidade nas nossas vidas. Tomara que isso aconteça. Ô Largue, tem uma situação que é muito interessante, que aconteceu depois da sua saída, e aqui no programa, inclusive, nós já tratamos disso várias vezes. Depois da sua saída, se você fizer, e aqui nós já fizemos, uma pesquisa, os torcedores entendem que o seu trabalho foi o melhor trabalho entre os técnicos mais recentes que passaram pelo Atlético. E o que chama a atenção é que foi o seu primeiro trabalho como treinador. Por que você acha que você atingiu um resultado tão bom, sendo tão jovem, não tendo experiência? Ou seja, você quebrou um monte de conceitos que foram criados de que é necessário ter rodagem, é necessário dominar o vestiário e tal. Com você foi diferente. Muito rapidamente você atingiu bons resultados, uma boa performance, fez uma boa campanha e foi, obviamente, contou com a perda com perdas importantes de jogadores, meio que um desmanche que aconteceu. Por que você se deu tão bem com pouca experiência? Bem, Everton, acho que é um somatório de fatores, né? A primeira coisa da minha parte foi que eu me preparei para assumir o posto de auxiliar técnico do Atlético, que foi o que eu tinha sido convidado na época. Mas me preparei qualificando para, caso a necessidade, ter condição de escalar time, de montar, de dar um padrão de jogo, de tomar as devidas iniciativas relativas a treinamento e a tudo que envolve a formação e a montagem de um time. Então eu me qualifiquei por 16, 17 anos aí para poder chegar naquela posição. Então eu não caí de paraquedas ali. Tive experiência de Copa do Mundo, experiência com treinadores, campeões do mundo, que me enriqueceram bastante. Segundo foi que a gente teve uma comissão técnica da casa ali que deu suporte. Foi os profissionais que já estavam no Atlético foram capazes de dar conta do recado também. Então, junto de mim tinha uma equipe, uma comissão técnica. Além disso, o principal que eu vejo, o grupo de jogadores que estava a fim de trabalhar, que gostou do modelo de jogo que a gente implantou, da forma que a gente tentava impor o nosso estilo nos jogos, e a gente conseguiu ter sucesso porque os jogadores compraram a ideia, e quando os jogadores compram a ideia, as coisas tendem a acontecer, né? E eles gostaram de fazer, viram que dava certo. Há pouco tempo surgiu o assunto aí do Vitor sair jogando com os pés, e ele ainda falou que jogou com os pés comigo, e realmente ele jogava, ele tentava, e a gente não tomou nenhum gol de contra-ataque a partir de uma saída de bola, vale ressaltar aqui, e aí é mérito do jogador que fazia o simples, enfim. Outro fator, eu acho que a gente tinha boa relação com a imprensa, desde o início eu criei um bom ambiente com a imprensa, eu acho que isso é importante, uma relação respeitosa, né? Então eu acho que são os formadores de opinião, isso também conta no processo. E a torcida que apoiou, a torcida que estava junto desde o início, e aí a coisa aconteceu. Então, assim, foi um somatório de fatores que a gente vê para uma coisa grande, difícil. Entendo que, assim, era G6 o objetivo da temporada e a gente conseguiu. Pessoal. Ô, Thiago, boa noite. Vinícius Grice, legal ter você com a gente aqui na Arena 98. Antes da gente falar um pouco mais do futebol, da questão como um todo do futebol brasileiro, queria que você falasse um pouco desse período, né? Você saiu do Atlético com uma avaliação muito positiva do seu trabalho, por parte da imprensa, por parte da torcida, como o Everton disse há pouco, e de lá para cá acabou não se recolocando no mercado, mas vira e mexe quando algum clube troca de treinador, e aqui no Brasil os clubes trocam de treinador quase que todo dia, a gente ouve, o Thiago Largue é um dos nomes que a diretoria está estudando e tudo mais, e acabou não acontecendo. Agora no Vasco, inclusive, o seu nome apareceu também como uma das opções, o Vasco acabou anunciando ontem o Ramon. Queria que você falasse o porquê, se foi uma decisão sua de não aceitar nada nesse momento, de achar que ainda precisa passar por algum caminho, ou se ainda não apareceu o projeto ideal que você queria.
No primeiro momento ali, Gris, o que aconteceu foi que eu saí para estudar fora. Realmente eu fiz estágios na Europa, e as propostas que vieram não eram propostas que eu entendia que era o momento de aceitar. A minha preparação para o Atlético, para chegar ali no Atlético, fazer esse primeiro trabalho, foi uma coisa que levou tempo, e eu achei que também para um segundo trabalho eu não poderia queimar a etapa. Não adiantava pegar qualquer trabalho e achando que eu ia fazer mágica. A gente vê os treinadores num círculo vicioso no futebol brasileiro, muitas vezes sai de um clube, vai para outro, e eu entendo que a preparação é fundamental para a gente ter sucesso. Isso é para qualquer área da vida, o médico faz isso, o engenheiro faz isso, enfim, todos os setores da vida a gente se prepara para executar. E com o treinador de futebol eu vejo que não é diferente. Eu tive proposta sim da Série A, tive proposta da Série B, mas não foram os projetos em que eu, junto com o meu empresário e com a minha família, a gente entendeu que era o momento de dar o passo. Mas estou aberto sim, fico feliz com a resposta, por exemplo, que teve agora no Vasco esses dias. Foi uma recepção muito boa da torcida. E assim, o meu empresário tá aberto, eu fico me preparando aqui para na hora que acontecer a gente entender, encaixar um bom trabalho, e é nisso que eu acredito, é fazer bem feito a coisa. E eu acho que é muito possível. O futebol brasileiro, com a vinda dos estrangeiros, mostrou que tem coisa, né, diferente para ser feito. Acho que não foi à toa que o Jesus vem da Europa e faz um trabalho como ele fez. Então, é uma preparação em que eu procuro me preparar, capacitar cada vez melhor para poder exercer e fazer um bom papel no futuro. Léo Gomide. Largue, boa noite, prazer em conversar contigo novamente. Você tocou aí no assunto dos técnicos estrangeiros, né? E ontem a gente teve a oportunidade de bater um longo papo aqui com o Lisca, que atualmente é o técnico do América, e ele falava a respeito de alguns comportamentos dos times dirigidos, por exemplo, pelo Jorge Jesus e pelo Sampaoli, que foram os dois expoentes de estrangeiros no ano passado, como marcar um pouco mais no campo do adversário, a linha de defesa um pouco mais alta, né, defendendo mais longe do gol. Outros técnicos também fazem isso, mas são brasileiros e talvez em alguns momentos não são tão reverenciados. Eu queria saber se você entende também da mesma forma. A gente teve com o Anderson outro dia também no programa, e o time dele é um time que faz isso também. Eu queria saber como que você tem visto aí, meio que do lado de fora, né, por não estar defendendo nenhum clube atualmente, esse debate sobre estrangeiro, brasileiro, de que só eles fazem. Não, eu concordo que a gente não pode generalizar, tomar partido de uma situação. Agora há pouco eu vi o Tabata falando, nem todos os portugueses são da qualidade do Jesus, então não quer dizer que o sucesso de um vai se replicar para outros, assim como tem muitos treinadores brasileiros altamente capacitados e campeões do mundo e campeões de tudo, né? O próprio Felipão, quando foi para a China, foi tricampeão chinês, campeão asiático. Enfim, eu acho que é uma questão de valorizar o que cada treinador tem de melhor. Eu tenho a minha linha de trabalho, e aí quando eu falo, eu elogio o trabalho do Jorge Jesus, é porque eu admiro aquele tipo de jogo, mas não é um único tipo de jogo, né? Tem treinadores brasileiros também que tem um jogo ofensivo, que tem qualidade, e é uma questão da gente respeitar. Não pode ter xenofobismo e nem também exacerbar o que vem de fora. Eu acho que é um equilíbrio. O que importa para mim é observar um futebol bem jogado, aquilo ali vale, está dando resultado, aquilo é positivo, e é isso que conta. Ô, Thiago, Alexandre Silva. Boa noite, prazer receber você aqui no Arena 98. Com relação a isso também, essa coisa de, às vezes, ter um preconceito e tal, vocês que são mais novos, estão chegando agora, isso aconteceu com você aqui no Atlético, aconteceu com o Rodrigo Santana, é a pecha do estagiário, né? Como que você vê isso também, esse confronto de gerações que está acontecendo agora no futebol brasileiro? Vocês chegando mais novos, às vezes com umas ideias diferentes, e a rapaziada que já tá há mais tempo, né? Às vezes tem alguma resistência mesmo. Como que você tá lidando com isso? Vocês lidam com essa pecha de inexperientes, de estagiários, essas coisas todas que tentam rotular vocês? Olha, Alexandre, eu sinceramente assim, isso não me incomoda, porque simplesmente são rótulos. É igual a gente estava falando, acho que os preconceitos na vida, são superados a cada ano ou década que passa, né? A gente vê que a sociedade ela vai mudando e
E acho que isso não me incomoda, porque se eu fui o treinador que tem mais jogos desde 2016 no Atlético até hoje, é porque eu tinha muito além disso, né? Acho que um clube gigante como é o Atlético e fazer o número de jogos que eu fiz com o aproveitamento que eu tive, tem o seu valor. Então não sou eu que preciso ficar defendendo isso, acho que o trabalho que foi feito está lá, está nos arquivos do clube, está naquilo que a gente conseguiu na temporada, a renovação de praticamente todo o plantel que estava lá em 2018, se você olhar os jogadores, praticamente todos renovaram o contrato, ou seja, esse é sinônimo de que o clube teve sucesso na temporada, as receitas que entraram por ir para a Libertadores. Então, assim, esse é o tipo de estigma que não me abala. O que eu tenho que fazer é concentrar, né, e para o próximo trabalho. Eu não esperava assumir como treinador naquela época, isso eu já falava na época e continuo dizendo. Aquilo aconteceu, mas que bom que eu dei conta do recado e dali para frente seguimos em frente. Ô, Largue, eu vou te pedir sua paciência, a gente vai para um rápido intervalo, o papo continua, e eu já vou emendar uma pergunta para você me responder na volta. Depois da sua saída do Atlético, não ter assumido outro clube, mas ainda assim, você considera que houve uma evolução substancial? Você se considera mais seguro hoje para assumir uma grande equipe? Você responde na volta, é rápido intervalo, mas antes, Sushi das Gerais, Gomide, o povo quer saber, Gomide. Pois é, Everton, para quem está querendo saborear uma bela comida japonesa nesta noite de terça-feira, estamos evitando todos nós aqui com sempre um recado social, né, de ficarmos em casa devido à quarentena, nada melhor do que uma comida japonesa com toque da culinária mineira, e isso você encontra, que está ligado aqui nas plataformas da 98, no Sushi das Gerais, que você tem duas alternativas para fazer o seu pedido. Ou pelo telefone, se você é da região de Contagem, 3352-2505, 3352-2505 para quem é da região de Contagem. Se você é da região de Betim, 3593-9428, 3593-9428. Região Centro-Sul de BH, 2512-6997, 2512-6997. Ou através do aplicativo exclusivo do Sushi das Gerais. Baixa aí no seu iOS ou Android. Vai lá na loja, procura Sushi das Gerais, o único aplicativo de comida. Você vai fazer o pedido e, de quebra, assistir ao Sushi Man preparando o seu pedido ao vivo pelo celular. Sushi das Gerais, Everton. Dá para mostrar o Sushi Man pescando peixe, né, Gomi? Também, entrando no mar, tudo. Com arpão. Desmatou o cara, velho. Ai. Rápido intervalo. Voltamos já. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta com Arena 98 na noite desta terça-feira, dia 31 de março, fechando o mês de março. Na jogada de Claro, você tem o 4.5G até 10 vezes mais rápido. Claro, você merece o novo também para Precon. More num 2 quartos como você nunca viu. Acesse meuprecon.com.br e Hermes Pardini, 60 anos para ter saúde e bem-estar. Faz bem, muito bem ter com quem contar. Eu, depois que entrou nesse negócio de quarentena, de coronavírus, escambau de Madureira, toda hora meu nariz coça, meu olho coça, meu ouvido coça, é um negócio impressionante. Só que você não pode ficar levando a mão toda hora coça. Deixa eu falar da Claro aqui, antes do Largue responder a pergunta que fiz no bloco anterior aqui, pessoal. Quando a gente diz que na Claro você tem informação e conteúdo, é porque é verdade. Com a Claro, você acessa o aplicativo do SUS, olha só, hein? Sem descontar nada da franquia de internet, fica sempre atualizado sobre o coronavírus no Brasil. E não é só isso, não. Pelo canal da Claro no YouTube, você ainda encontra todos os informativos e dicas do Ministério da Saúde para se proteger contra o coronavírus. Tá com dúvidas sobre o coronavírus? Acesse o aplicativo do SUS no seu celular ou assista aos vídeos informativos no canal da Claro. Porque onde tem Claro, tem informação e conteúdo. Claro, você merece o novo. 8h17 agora. Daqui a pouco, às 8h30, tem pronunciamento do Jair Bolsonaro. Então vamos com mais 13 minutinhos aqui com o Largue.
E eu te fiz uma pergunta anterior lá, que se você, mesmo não tendo assumido nenhum clube depois de ter saído do Atlético, se você considera que houve uma evolução no seu trabalho. Pô, Everton, com certeza. Eu vejo com muita clareza, muita convicção que desde a minha saída do Atlético e aí, a partir do momento que eu tinha realizado aquele primeiro trabalho, eu coloquei cada vez mais na minha cabeça de que eu já poderia ser um treinador, né? E me preparei cada vez mais para isso. Então, desde a época eu venho estudando, me relacionando com pessoas, pegando informação, conversando e me preparando para o próximo trabalho. E aí, é claro, tem que colocar na prática, mas estou bastante assim seguro, confiante e tranquilo, sabendo que os desafios são enormes, mas que a gente se preparou bem aí nesse período para fazer boa execução. Ô, Thiago, falando um pouco de ideia, de modelo de jogo, a gente sabe que aqui no futebol brasileiro, ou no futebol como um todo, né, a gente costuma viver de ciclos baseados naqueles que estão vencendo, né? Quando um treinador que joga mais no contra-ataque ganha o título brasileiro, no ano seguinte a gente vê os times jogando mais, tentando jogar mais daquela maneira. E por aí vai. No ano passado a gente teve o Jesus com futebol muito ofensivo, sendo campeão, o Sampaoli em segundo também, como treinador bastante ofensivo, ficando em segundo. Esse ano a gente já vê o Fernando Diniz conseguindo estabelecer um trabalho um pouco mais longo no São Paulo, o Thiago Nunes chegando a um gigante como o Corinthians. Você acredita que o Campeonato Brasileiro desse ano, quando voltar, a gente vai ter um Campeonato Brasileiro de mais ideias, principalmente na parte ofensiva? Sim, muito boa colocação, Gris. Eu acho que exatamente. Acho que o que o Jesus fez ano passado, ele mostrou que é possível ganhar jogando bem. E isso é para o público que acompanha futebol, para quem gosta do jogo, isso daí é um super atrativo, é mostrar que você consegue ser competitivo e ser campeão ao mesmo tempo. Então, acho que para o espetáculo é a melhor coisa que pode acontecer e acho que eu acredito bastante nessa linha de trabalho. É nisso que eu acredito, porque eu acho que o torcedor gosta disso e se empenha e vai para o estádio com vontade de torcer, com animação, entusiasmo. E os jogadores, quando eles acreditam também e são convencidos de que são capazes de ganhar jogando bem, eles gostam da ideia, compram a ideia e trabalham duro para fazer a coisa acontecer. Largue, eu queria te perguntar a respeito, quando está se desenvolvendo um trabalho, por mais que a amostra que nós temos a respeito de você seja na passagem pelo Atlético aqui em 2018, mas até pegando um exemplo do Thiago Nunes, que fez um excelente trabalho no Atlético Paranaense, mas ainda esteja precisando de mais tempo para colocar o Corinthians numa rota em que a gente consiga ver os comportamentos do Corinthians parecidos, eu não vou dizer iguais, porque é difícil ser uma cópia fiel, né? Mas com elementos similares ao que era no Atlético Paranaense. Começou a dar certo, depois teve que dar uns 2, 3 passos para trás e agora tivemos essa paralisação no futebol brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, se é um técnico talvez com mais nome, como, por exemplo, o Atlético agora contratou o Sampaoli, o personagem, o treinador, a figura do treinador, o jogador olha de uma forma diferente e compra essa ideia de uma forma diferente por causa do nome, por onde ele já passou, por mais que as ideias de dois técnicos sejam similares? Minha opinião é que faz sentido essa sua colocação. Eu acho que o treinador ele já entra com um agenciamento maior, uma capacidade de convencer, porque ele já executou previamente em outros lugares. Então isso aí de fato funciona, mas também vai muito do momento em de ser claro, objetivo, didático, simples, objetivo e conseguir comprar os jogadores, ganhar eles na ideia e ter uma metodologia que faça os jogar. Não adianta só falar. Tem que ter uma metodologia que vai para campo e treina, e repete, e aí sim que você consegue convencer o jogador e incutir na cabeça dele e tornar aquilo um hábito, né? Ele vai entender que a proposta de jogo são mecanismos ali que acontecem e as tomadas de decisão dele. Quanto mais ele treina, se empenha e ele vê que aquilo dá resultado, vai se tornando um círculo vicioso, né? Ele se compromete, mais desempenho ele tem, mais resultado ele tem, mais comprometimento e assim vai.
Ô, Thiago, Lag, você... Não, pois não, Ale, pode ir, daqui a pouco eu vou. Algo que você falou da sua admiração pelo Jorge Jesus, né? Gostaria que você falasse do atual técnico do Atlético, né? Que chegou agora, o Jorge Sampaoli. O que o torcedor do Atlético pode esperar do Sampaoli? O que você, né, tem a dizer sobre ele também? Se é um cara que você admira, que tá no seu hall aí de inspirações também. Bem, eu acho que o Sampaoli vem mostrando trabalhos aí no cenário internacional, pelo que eu acompanho desde 2011, né? O trabalho da Universidade do Chile, e foi um bom trabalho, uma ótima Sul-Americana que fizeram, venceram. A partir daí fez um ótimo trabalho também na seleção chilena, montou uma equipe altamente competitiva que tinha um fator que eu vejo pouco se falar, mas que ele tinha uma base da Universidade de Chile que ele levou para a seleção chilena. Isso, ele ganhou muito tempo com isso, ele conseguiu queimar muitas etapas na formação da seleção, e aí, logicamente, ele já usou um time base e pegou jogadores de fora de série, né, que era o Vargas, por exemplo, que já tinha saído, o Sanches, enfim, Vidal, e aí conseguiu montar uma seleção chilena muito competitiva. Tem um estilo de jogo próprio, uma metodologia própria, e eu acho que ele não chega aqui de paraquedas, ele não chega no Atlético sem mérito. Ele tem o mérito dele para atuar no Atlético, e com certeza acho que vai ser um grande desafio para ele. Vamos ver o que vai acontecer, isso daí é só com o desenvolvimento da temporada, mas certamente é um nome de qualidade, é um nome que traz alguma coisa para o futebol brasileiro. E quando eu falei na primeira parte, eu acho que compete a nós profissionais não questionar se ele é dessa nacionalidade ou daquela, mas é ganhar dentro de campo, é ser competitivo e vencê-lo dentro de campo. Então, eu acho que a torcida do Atlético pode esperar, é um trabalho de altíssimo nível. Eu acho que a diretoria fez apostas altas, inclusive, e aí o que deve ser expectativa, deve ser título brasileiro e algo do tipo. Então, eu acho que a torcida do Atlético deve ter altas expectativas devido ao alto investimento que está sendo feito e colocado em cima dele. Ô Lag, é curioso, né? Ele fez um excepcional trabalho com a melhor seleção chilena da história, título que parou o país, e depois na Argentina ele não conseguiu fazer um bom trabalho. Aliás, com aquela Argentina ninguém conseguia fazer um bom trabalho, e ele, no trabalho com o Chile, ele tinha o mesmo período de treinamento, mas com o Chile ele conseguiu fazer o trabalho acontecer, e o time jogava bonito e ganhava. E na Argentina ele tinha o mesmo período e não conseguiu fazer ninguém jogar. O que você acha que aconteceu? E agora no Atlético ele vai ter tempo quando voltar e tal. O que você acha que aconteceu? Você acha que pode ser um problema estrutural, um problema extra-campo que atrapalhou a vida dele na Argentina, e que lá no Chile a coisa foi diferente, por isso teve resultado? Everton, para mim fica muito claro que é questão de continuidade de trabalho. Independente se a continuidade dentro da própria seleção ou importando um trabalho já realizado num clube. E aí vamos lá para os exemplos. Copa do Mundo de 2010. A base da seleção espanhola era que time? O Barcelona, do Guardiola. A base toda montada foi... Então, a Espanha já tinha ali uma seleção que foi campeã em 2008, na Euro, 2010 a Copa do Mundo, 2012 da Euro. A base da seleção alemã, campeã em 2014, Bayern de Munique. 6 jogadores, ou 7 era do Bayern de Munique, vindo também de um trabalho de continuidade do Joachim Löw. O Deschamps, também campeão em 2018, vem na continuidade de um trabalho. Então eu acho que quando o Sampaoli pegou a seleção chilena, ele já tinha o mérito de ter tido a base do time da Universidade de Chile. E ele importa esses jogadores dentro do modelo do jogo, acrescentando as peças fora de série, os jogadores de outro nível, né, já tinham saído do país, já eram estrelas fora, e eu acho que a continuidade de um processo é o que faz o sucesso acontecer, e é nisso que eu acredito no futebol. Lag, muito legal ter recebido você aqui. A gente vai para um pronunciamento dentro de 3 minutinhos do presidente Jair Bolsonaro. Muito legal ter você aqui. Se o Lag não se incomodar de esperar um pouquinho o pronunciamento do Bolsonaro, a gente pode voltar, e seria um grande prazer se ele continuasse. Mas eu dependo muito da sua disposição e de sua disponibilidade, Lag. Até às 9 eu tô ok.
Então tá ótimo. Então eu vou. Você pode perguntar, Grice? Ele responde em 2 minutinhos, a gente chama o pronunciamento e o Largue volta com a gente. Ô Thiago, é só assim, voltando um pouco à questão da gestão da sua carreira, né? A gente sabe que ser treinador de futebol no Brasil, na elite principalmente, é muito difícil, porque são muitas vagas, embora essas vagas estejam sempre trocando, normalmente são ali os mesmos nomes. Hoje, como você se coloca na sua carreira? Você hoje é treinador de equipe profissional, é isso que você busca, é só isso que você quer? Ou talvez uma proposta, por exemplo, de voltar a se auxiliar num grande clube, num grande projeto, ou de talvez trabalhar, por exemplo, com base? São coisas que também podem acontecer que você se interessaria também. Olha, é uma pergunta, eu me preparo para ser treinador profissional, é isso que eu venho na minha cabeça, mas logicamente que eu não posso me fechar, isso aí dependeria de muita coisa. Então, imagina assim, por exemplo, como aconteceu com o Jardine, ele saiu de São Paulo, depois ele recebeu a proposta para um projeto olímpico na seleção. Isso aí foi uma coisa espetacular, né? Então, assim, são diferentes cenários, aí cada caso tem que ser avaliado, então não posso generalizar aqui em uma única resposta. Mas eu me preparo para ser treinador de um grande clube, de preferência da Série A, um clube que tem um projeto, principalmente, que é nisso que eu acredito, é um projeto de continuidade que tenha visão e que o clube saiba onde queira chegar. Muito bem, pessoal, deixa eu só falar aqui da Precon e chamar a sua atenção, porque a Precon tem apartamento para todo lado, de todo jeito, mas com piso laminado, garagem para todos os apartamentos, nos melhores pontos da capital. Aí é Precon, meu amigo. 1, 2 quartos como você nunca viu é com a Precon. E a época está boa, mas não tem como ir lá ver. Não, você recebe tudo em 3D aí na sua casa para você apreciar. Fecha negócio por telefone. Acesse o meuprecon.com.br, meuprecon.com.br. Quando você acessar, vai conhecer todos os apartamentos da Precon e vai fechar negócio, porque você sabe, Precon é conceito. Então acesse, saiba mais, conheça todos os lançamentos, todos os empreendimentos no meuprecon.com.br e more num 2 quartos como você nunca viu. Vá de Precon. Vamos agora para o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, depois na sequência intervalo, e a gente volta com Largue até as 8h56, mais precisamente. A gente fica nesse papo com o Thiago Largue aqui. Presidente Jair Bolsonaro, começa em alguns segundos o pronunciamento, portanto fique ligado. Lembrando que já estamos com a nossa live também para você que está ouvindo pelos 98.3, sintonize também, acesse também 98live.com.br para ver e ouvir. Pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Muito bem, pessoal, estamos de volta, são 8h41, 8h41, a gente de volta com o Arena 98, nesse 31 de março, recebendo Thiago Largue, que fica com a gente até as 8h56, mais precisamente. Teve alguém que fez alguma pergunta, faltou resposta do Largue? Não, né? Você agora que está na vez aí, né, Léo Gomide, por gentileza, depois de comer bastante sushi, você tá até com a cara redonda. Deu tempo, Everton. Do pedido até a hora que eu fiz a propaganda, agora aproveitando esse intervalozinho aí com o pronunciamento, deu para comer aqui uns 3 temakis, tô de barriga cheia, tudo tranquilo. Ô Largue, dá para ver ali atrás, ali por conta da câmera, né? Um campinho ali desenhado, um com umas peças mais móveis, outro ali que tem, parece ser um 4-4-2 ali. É meio que o escritório, assim, de ficar imaginando algumas coisas, delinear algumas estratégias. Como que é a rotina, Largue? Que geralmente a gente acaba batendo um papo aqui com técnicos que talvez estejam na ativa, acabaram de sair demitido de um clube, enfim, mas como tem sido a sua rotina? A gente vê aí que, pelo menos, tentar delinear alguma coisa assim na teoria, você procura no cotidiano. Bem, o Gomide, uma coisa que a gente, desde criança, né, eu aprendi e trago comigo é a questão da disciplina, né? E eu acho que no esporte a gente tem que ter muita disciplina para conseguir as coisas. Então, assim, o meu dia a dia, eu tenho a minha rotina de estudo, de levantamento, de jogo, de análise, de leitura, enfim, e aí de ideias também, tem que montar treinamento, pensar, né, para as diferentes situações aí do jogo. Como você sabe muito bem, que acho que você é um profissional que sempre fala as fases do jogo, a questão de princípios, né? Então ali a gente pensa assim nos princípios e pensa no treino e tenta aprimorar cada vez mais. Aquele treino que eu fiz, agora ele tem que ser melhor, porque o futebol também vai evoluindo, então é sempre um aprimoramento constante.
Bom, tem aí Grice, Léo, Alê também. Thiago, a gente falou da questão do Campeonato Brasileiro, né, da influência do Jesus, da importância do Jesus, você falou da sua admiração por ele. Você acha que com a permanência do Jesus, o Flamengo conseguiu fortalecer ainda mais o time esse ano, um time que já era muito forte? Você imagina que o Flamengo esse ano tende a nadar de braçada de novo no Campeonato Brasileiro? Você acha que esse tempo e algumas outras equipes também se fortalecendo podem tornar o campeonato bastante competitivo? Bem, acho que nadar de braçada é muito forte, Grice, porque ao mesmo tempo tem os adversários se preparando, né? Montando times fortes e treinando. Você citou, desculpe se não foi você, mas a questão do Thiago Nunes lá no Corinthians. E assim, tá demorando um tempinho, mas eu acho que se adaptar, se ele conseguir ajustar ali o que ele precisa adaptar as peças ali, tem um grande time, também pode ser competitivo. O Palmeiras com o Vanderlei tem um bom time também. O São Paulo, que já foi citado aqui com o Diniz, tem tudo para fazer um grande ano. E aí eu vejo, né, que tem o Atlético com o Sampaoli também tem tudo para fazer uma grande temporada. E no Sul, o Grêmio e o Internacional também são bastante fortes aí, vem bem esse ano. Então, assim, difícil de dizer de nadar de braçada. No mínimo, eu acho que o que ele fez ano passado já ficou visível, né? Então já é um ponto para ser neutralizado, já é um ponto para conseguir ser batido, mas logicamente o Flamengo se reforçou, o Flamengo também mostra que não está acomodado e se atualizou, investiu e com certeza vai vir bem forte nesse ano novamente. Pois não. Esse assunto ainda do Jesus e do Flamengo um pouquinho. Antes de começar o campeonato no ano passado, Thiago, a gente fez uma rodada de palpites da tabela do Campeonato Brasileiro, como que ia ficar. E eu falei que o Flamengo ia ser campeão, eu apostei no Flamengo campeão, ainda era o Abel, o técnico do Flamengo na época. Mas eu disse que eu sustentei essa ideia de apostar no Flamengo porque eu vejo no Flamengo mais jogadores decisivos do que em qualquer outro time do Brasil. Aquele jogador que vai resolver o jogo mesmo. Você acha que isso, no futebol equilibrado como um brasileiro, nivelado muitas vezes ali por baixo, você às vezes investir muito em uma peça só, aquele jogador que vai resolver os jogos, ele realmente faz uma grande diferença ou não adianta muito se você não tiver ali um time altamente competitivo? Eu acho que muitas vezes faz. São jogadores decisivos que decidem jogos importantes. A gente sabe que no alto nível o placar de 1-0, 2-1 é mais recorrente, né? São menos goleadas feitas, e aquele jogador que faz um gol quando o time está empatando ou quando o time está perdendo, né? E aí no caso faz um gol de empate, faz um gol de virada, esses jogadores eles são muito importantes, eles têm um valor realmente diferente no mercado, são poucos, porque essa qualidade, a frieza, juntar tudo que envolve ali para decidir uma partida, são poucos que tem. Então, isso daí é uma coisa que é muito importante. Eu acho que o Flamengo fez uma bela aposta no passado e deu certo. Thiago, você... Vai, Everton. Pode ir, Alê. Não, só para... A gente discutindo esse futuro do futebol brasileiro, né? O que você acha dessa mudança do calendário que está sendo sugerida por vários profissionais, né? De tentar adequar o calendário brasileiro ao europeu, que seria, né? Uma maneira de contornar isso tudo que está acontecendo aí, de começar o campeonato no meio do ano e tentar fazer essa adequação agora esse ano com o calendário europeu. O que você vê com relação a isso? Vê com bons olhos? Vê que seria realmente a solução ideal para o futebol brasileiro? Olha, Alexandre, é difícil de falar uma condição ideal. Eu acho que os envolvidos eles têm que procurar um denominador comum. Acho que é hora de todo mundo ceder um pouco, porque é uma situação, é uma crise mundial, todo mundo está passando e a gente tem que respeitar esse momento, a gente tem que respeitar e cuidar das vidas, e é um momento em que a gente tem que abrir mão aí, cada um da sua parte, para tentar dar continuidade no futebol. Se vai ser a alteração do calendário ou não, aí tem que vai ser decidido por quem comanda isso, pelos homens que são os responsáveis por isso. Mas eu acho que é uma questão de consciência em que todo mundo deve fazer uma parte, porque é uma situação extra. A gente não passou isso, né? É a primeira vez em que isso acontece da humanidade aí nas nossas gerações, pelo menos nos últimos 50 anos. Eu não lembro do meu pai ou do meu avô falar de uma situação dessa, por exemplo. Então eu acho que vale a pena tomar o devido cuidado. Só emendando na última resposta da pergunta do Grice,
para a gente citar como exemplo a importância que tinha o Roger Guedes para a nossa equipe. Sim. Né? Então, um jogador que decide jogo, e ele era o artilheiro, e não só ele era o artilheiro, como ele ajudava o Ricardo muitas vezes, então a gente conseguiu ter 2 dos 3 maiores artilheiros ali no campeonato, e aí a perda dele, o quanto que isso foi significativo, e diminuiu o nosso rendimento, né, que continuou sendo bom, continuou sendo um nível satisfatório para estar dentro daquilo que era a meta do ano, mas não permitiu que a gente disputasse ali primeiro, segundo, terceiro lugar, que era quando ele ainda estava no time. Ô Largue, você imagino que assista muito futebol internacional, qual a liga que você mais gosta? É a Premier League ou você se encanta por outra liga, pela forma de futebol jogado em outras ligas? Eu vou muito por equipe, Everton. Eu acho que eu observo muito o Liverpool, né, no momento, o Manchester City, a Atalanta tem bom time na Itália, Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, Red Bull Leipzig, que está fazendo um belo trabalho, o treinador jovem lá também, então Nagelsmann. E, enfim, eu vou muito pelas equipes em que eu procuro ver os princípios, equipes que vêm desempenhando um bom futebol, com um bom modelo de jogo, e é nisso que eu me concentro para observar, porque acho que são referências aí que a gente tem. Seria exagero hoje colocarmos o Sampaoli entre os 10 melhores treinadores do mundo? Olha, é uma pergunta muito difícil para mim, eu como treinador responder. Eu acho que isso aí é melhor ficar a critério da imprensa que faz esses comparativos, ou a torcida. Eu acho que ele precisa, é um grande treinador, precisa de confirmar isso aí. Ô Largue, até para vender um peixe nosso aqui, porque ano passado, né, durante o Campeonato Brasileiro, a gente foi fazendo rodada a rodada um levantamento, né, colocando um valor pro gol no momento em que ele acontecia na partida, né, se colocou o time em vantagem, se foi um gol que deu vitória, ou se foi um gol que empatou o jogo, ou se foi um gol só que descontou o placar, né, ou se foi um gol que apenas ampliou quando o time já estava ganhando. E até em cima disso que você falou, no nosso ranking o Bruno Henrique ficou até em primeiro, né? Porque ele fez mais gols. Não, o Gabigol passou, eu acho, no final. Não. Bruno Henrique terminou em primeiro, com 40,5 pontos. Ele colocou o Flamengo em vantagem 11 vezes, né? O Gabriel Barbosa colocou em 10 vezes, mas dos 25 gols que fez o Gabigol, 13 ou ele descontou ou o Flamengo já estava vencendo quando ele fez o gol. Por isso que o Bruno Henrique acabou ficando em primeiro. E aí a gente fez um ranking geral do Campeonato Nacional, depois divulgamos os 10 primeiros colocados, né? Você acha que é um tipo de estatística, por mais que a nossa seja um pouco mais fria, né? Conte só o momento ali do gol mesmo, que os clubes têm ficado mais atentos de, por exemplo, olha, vamos ver quando esse atacante realmente faz gol. Será que ele faz gol que decide pro time que a gente está contratando, né? Do time que a gente está contratando? Ou você acha que a gente está muito longe dessas métricas ainda para os clubes contratarem? Eu acho, Gomide, que o futebol vem evoluindo cada vez mais nesse sentido, né? Isso daí, para mim, não é nada mais do que respeitar aquilo que está acontecendo no campo, de respeitar aquilo que está dando resultado. Então, a gente tem que considerar, sim, eu não posso ignorar um dado como esse que é importante na hora que eu vou contratar um jogador ou não, né? Então, eu vejo que as comissões técnicas dos clubes vêm investindo em analista de mercado, em departamento de análise de desempenho, com especialistas para mercado, e cada vez mais observando e fazendo leitura de métricas, de números, correlacionando aquilo que é qualitativo com o que é quantitativo, para ter maior índice de acerto, né? Então eu acho que é por aí sim que o futebol caminha, e eu não vejo como ser diferente. Eu acho que a gente tem sim que sempre procurar absorver o maior número de informações para tomar decisões corretas. Muito bem, então. Ô Largue, eu te coloquei numa situação difícil te perguntando sobre se o Sampaoli estaria entre os 10 melhores. Mas então, agora expandindo, vamos falar do futebol do interior. Você falou do exterior. Você falou que gosta de times e não aprecia a liga em si, mas gosta de times e tal. Você assiste jogos do City, do Liverpool, você citou vários times que você assiste e gosta, mas a influência que mais tem relação com o estilo de trabalho que você tira
modelo de trabalho para colocar no seu formato, nas suas metodologias, de quem especificamente? Ou você pega um pouco de cada um, é o que tem cada um de melhor e vai montando dentro do sistema que joga, enfim. Como é que você monta isso? Durante muitos anos, Everton, eu convivi com o Carlos Alberto Parreira. Eu tive o privilégio de conviver com ele, de ajudar ele a levantamentos, estudos e ele sempre falou na questão da qualidade do jogo, de princípios de jogo. E então, para mim, eu inicio sempre com a escola brasileira. A gente tem que sempre respeitar a nossa história. O Zagallo, para mim, é um ícone de futebol. Ele criou o 4-3-3 em 62 e estudar essa história, para mim, a gente tem que partir desse princípio. O futebol brasileiro, Zagallo, Parreira, Filipão tem todo o mérito na questão de gestão do grupo dele. É um líder e tem a questão de gestão de grupo muito forte, o que tem que ser valorizado. Mas a partir daí dos anos 90, onde eu começo a ver o futebol um pouquinho mais assim, é o Arrigo Sacchi com o futebol italiano, a questão do time compacto, linha de 4, a movimentação da linha bem coordenada. Tive o privilégio de conhecer o Sacchi aqui no Brasil em 2006, conversei com ele um pouco, foi muito bacana a experiência. E mais para frente, aí 2008, já o Guardiola. O que o Guardiola fez, que para mim foi um revolucionário no futebol, é a questão de ganhar jogando bem. Lógico que ele seguiu o modelo do Cruyff, daquilo, né, que já vinha com toda uma trajetória lá, mas o Guardiola conseguiu colocar um jogo com qualidade e conseguindo resultado. E aí sim, para mim, eu me identifico bastante com essa ideia, porque eu acho que o futebol ele também tem que ser arte, ele tem que ser ciência. Acabamos de falar aqui de valorizar os números, mas ele também tem que ser arte, ele também tem que ter qualidade, tem que ser espetáculo. E eu tento trabalhar nessa linha, ser competitivo, mas tendo qualidade. Thiago Largue, obrigado pela participação, por ter aceitado o nosso convite. Sorte para você, estaremos daqui acompanhando e torcendo muito pelo seu sucesso como treinador. Um grande abraço. Obrigado, Everton, um prazer, Gomide, um prazer, Grice, Alexandre, muito bom falar com vocês, um abraço para os amigos, uma boa noite para todo mundo e vamos cuidar para a gente superar essa crise aí. Abraço. Vamos cuidar, valeu demais.